O que eu quero discutir com vocês hoje é o seguinte. Um estudante me enviou uma dúvida e disse: Bufada, eu tenho um problema no qual envolve o ciclo de Carnot. Melhor dizendo, o rendimento de Carnot. Ele na verdade não entendeu muito bem isso e na hora de resolver questões, ele chegou em 2 resultados. Eu só queria saber como ele fez isso. Aí o desespero bateu, ele me mandou uma mensagem e disse o seguinte: qual dos 2 está correto? Então bora ver a questão que ele me enviou. Uma máquina térmica funciona entre 2 fontes. Uma a temperatura constante de 227 graus Celsius, 500 Kelvin, e a outra a 27 graus Celsius, 300 Kelvin, e possui rendimento de 16%. O fabricante quer modernizar a máquina e um dos aspectos a ser melhorado é o seu rendimento. Por melhor que seja o trabalho feito pelos engenheiros, se esta máquina continuar operando com fontes quentes e frias de temperatura 227 graus Celsius e 27 graus Celsius respectivamente, o máximo rendimento que pode ser alcançado é: alternativa A, 20%, B, 34%, C, 40%, D, 66% e E, 88%. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês é explicar para vocês o que esse tal de Carnot fez na física. Nos estudos da termodinâmica, esse cara disse o seguinte: se você tem uma máquina térmica que opera entre 2 temperaturas, eu consigo ter o maior rendimento em relação a essa máquina térmica. Uau! Até hoje ninguém conseguiu estabelecer um rendimento melhor do que o rendimento de Carnot para uma máquina térmica. Uau! Então, se você descobrir alguma máquina térmica na qual você consegue estipular um rendimento maior do que o de Carnot, você pode me chamar que a gente vai ganhar o Prêmio Nobel da Física. Na termodinâmica, esse gráfico de pressão sobre volume, quando você tem 2 curvas isotermas cortadas por 2 curvas adiabáticas, envolve o que diz o ciclo de Carnot. Se você observar todas as vezes que esse ciclo está no sentido horário, isso quer dizer que é um motor térmico. Se fosse sentido anti-horário, seria um refrigerador. Um outro detalhe que temos é o seguinte: a área formada aqui dentro desse ciclo quer dizer para nós a quantidade de trabalho que essa máquina consegue realizar quando recebe uma certa quantidade de energia. E essa quantidade de energia, essa quantidade de calor que a máquina recebe é difícil de medir. E qual que foi a grande sacada de Carnot? Ele conseguiu estabelecer o rendimento da máquina em função das temperaturas. Isso é fácil de medir, porque os termômetros conseguem mensurar exatamente quais as fontes de temperatura que estão sendo utilizadas nessa máquina térmica. E aí ele chegou na seguinte relação, que o rendimento vai ser igual a 1 menos o valor da temperatura fria dividido pela temperatura quente. E todas as vezes que você tem um rendimento igual a 1, ele indica 100%. Mas isso é impossível de acontecer na física. Isso acontece por 2 motivos. Presta atenção. O primeiro dele é o princípio de conservação de energia. Você nunca vai conseguir, pelo menos até hoje, pegar uma quantidade de energia, fornecer para um sistema e ele converter 100% daquela energia em trabalho, sem ter perda alguma. Essa perda vai fazer que o rendimento não seja 100%. Um outro detalhe que nós temos, se nós olharmos esse equacionamento de maneira matemática, você vai ver que essa temperatura fria, para dar 0 e esse rendimento der igual a 1, você vai precisar do seguinte: você vai precisar que essa temperatura aqui seja a temperatura mínima, que é o 0 Kelvin. E nós também não conseguimos estipular esse valor de temperatura. Sendo assim, para esse rendimento ser 1, ou seja, 100%, é só uma máquina ideal. Na realidade, a gente não conseguiu ainda fazer isso. Presta atenção que eu disse ainda não conseguimos. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Feita essa análise, é hora de resolver o problema. Essa situação é bem típica. A pessoa fez uma máquina, tem um rendimento de 16%, e ele quer melhorar esse rendimento. Ele sabe que essa máquina opera entre 2 temperaturas. E não importa o que esses engenheiros façam para melhorar essa máquina, você sabe que o rendimento máximo dela vai obedecer o ciclo de Carnot. Ou seja, para esse problema, basta pegar essas temperaturas, substituir corretamente aqui e encontrar a porcentagem que vai se referir ao rendimento máximo dessa máquina. Tcharam! É agora que temos um problema. Qual das temperaturas eu devo utilizar? A temperatura em Celsius ou a temperatura em Kelvin? Eu estou falando isso porque esse estudante chegou em 2 respostas. E ele me disse que uma ele utilizou a temperatura em Celsius e a outra a temperatura em Kelvin. E por incrível que pareça, adivinha o que aconteceu? As respostas do problema contêm essas 2 alternativas que ele chegou. E os vestibulares adoram fazer isso. Então vamos resolver das 2 maneiras e depois a gente vê qual que é a certa. Acompanhe comigo. O que eu fiz aqui foi pegar esse equacionamento que diz respeito ao rendimento de Carnot e substituir esses valores. Na parte de cima eu coloquei a temperatura fria dividido pela temperatura quente na escala Celsius. E na parte de baixo eu coloquei a temperatura fria dividido pela temperatura quente na escala Kelvin.
E note que esse exercício é bonzinho, que ele nem pediu para você converter em unidade. Ele já deu as duas com o intuito de você errar nisso mesmo. E essa conta é simples de fazer. 227 vezes 1, 227. Menos 27 dá 200. 200 dividido por 227, se você fizer aí, vai dar 0,88. E nós sabemos que 0,88 corresponde a 88%, que é a alternativa E que o problema nos forneceu. Agora vamos resolver a parte de baixo. 500 vezes 1, 500, menos 300, 200. 200 dividido por 500 é a mesma coisa que 2 dividido por 5. E nós sabemos que isso é igual a 0,4. E 0,4 corresponde a 40%, que é a alternativa C do problema. Meu Deus do céu, bufada, e agora qual que é a correta? Essa ou essa, essa ou essa, essa ou essa. Minha mãe mandou eu escolher. Não adianta vir com isso. Você tem que prestar atenção nessa dica que eu vou te falar. Todas as vezes que você estiver estudando ciclos termodinâmicos, leis de gases, rendimentos, presta muita atenção. Você sempre vai utilizar a temperatura na escala Kelvin. Ou seja, esse valor aqui está errado. Não faça isso. Isso acontece porque a escala Kelvin ela foi elaborada a partir da quantidade de energia. Se você quiser saber mais a respeito disso, eu tenho uma playlist completa: temperatura, calor e equilíbrio térmico. O mais legal de tudo é que eu sei que você às vezes erra isso daqui. E não adianta mostrar só o que é certo aqui. Eu também tenho que mostrar o que vocês fazem de errado e corrigir para você não errar mais. Aqui na aula você pode errar, no vestibular, no Enem, não. Meus amores, espero ter ajudado vocês e agora é hora de você ajudar o Bufada. Vai, não custa nada você pegar esse vídeo aqui e enviar para uma pessoa que também precisa ver isso. E falar assim: tem um Bufada fazendo a aula mais rápida, direta e objetiva para a gente passar no vestibular e Enem. Deixar seus comentários, seu like, coraçãozinho. E como vocês sabem que é de praxe, muito obrigado e aquela bufada para sair. Fui!